Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com vocês o finalzinho de um texto muito conhecido, que é quando Jesus se encontra com os discípulos que estavam indo para Emaús. Nós vamos ler Lucas 24, o finalzinho, que são os versículos de 30 a 36. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Você tem passado por momentos difíceis? Você tem passado por perdas? Você tem passado por angústia durante esse tempo de pandemia? Eu acho que é difícil a gente encontrar alguém que não tem passado por isso. É interessante que quando a gente pensa em luto, muitas vezes a gente pensa na morte de alguém. Mas a perda de algo, de uma estabilidade, de uma sensação de normalidade, do emprego, de relacionamentos, se isso nos causa dor, uma dor profunda, isso pode ser enxergado como luto. No texto do caminho de Emaús, os discípulos eles tinham perdido Jesus. E eles estavam com as emoções à flor da pele, tudo fora de lugar. É tão interessante que quando Jesus se encontra com eles, que é o que o texto fala pra gente antes dos versículos que eu li, Jesus, ele os ouve. Jesus os ouve. Jesus não começa falando, Jesus não começa explicando. Jesus faz uma pergunta simples: sobre o que vocês estão falando? E aí eles despejam. Você não sabe o que aconteceu? Blá, 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 blá. Colocam as suas emoções, os seus pensamentos, tudo aquilo, aquela angústia para fora. E só então Jesus começa a falar das escrituras com eles. E aí, quando Jesus parte o pão, no movimento de comunhão, de hospitalidade, eles enxergam que era Jesus. Muitas vezes, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa que aqueles discípulos. Nós estamos ali, cheio das nossas emoções, está tudo bagunçado. E Jesus, ele chega e nos pergunta: do que você está falando? O que está acontecendo com você? Nós, enquanto cristãos, também precisamos agir como Jesus. Nós precisamos ouvir as pessoas, permitir que elas abram o seu coração. E quando elas fazem isso, é num momento de comunhão, é num momento de hospitalidade, é num momento de partir do pão, mas partir também da angústia, das emoções, que Jesus ele se manifesta no nosso meio. E a gente vê no versículo final que ele fala o quê? Paz seja com você. Que eu e que você possamos então, no dia de hoje, abrir o nosso coração para Jesus, uns para os outros, e desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Jesus, ele tem o poder de colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos no lugar. Para isso, a gente precisa se abrir com ele, com os outros, às vezes com o profissional, e a paz dele vai invadir todo o nosso ser. Que nós nos lembremos disso. Em primeiro lugar, Jesus escutou aqueles homens. Um beijo, vejo vocês na próxima semana. Meu pai estará aqui de novo amanhã. Tchau, tchau.